Olá, boa tarde. Seguimos aqui com a nossa programação e vamos falar de algo que é muito conhecido por todos, assim como mães. Triângulo amoroso, não é mesmo? Em algum momento da vida estivemos num triângulo amoroso, sim ou não? Quem nunca? Bom, quem disse que não, eu vou mostrar um triângulo amoroso que com certeza está envolvido quando entra aqui no PPGEL. Não tem jeito, não tem como fugir desse triângulo. Esse daí, digam que não. Eu, desde que pus o pé aqui, estou vivenciando isso daqui. Apaixonada pela D, flertando com a retórica e a argumentação. É uma relação complexa. E o triângulo amoroso está assim definido. Uma relação complexa entre três elementos, pessoas, seres, em que um está olhando para o outro e o outro está olhando para um, e às vezes os dois estão olhando para o mesmo lugar. Enfim, uma loucura. Digam aí, vocês experienciam esse triângulo amoroso aqui, não? Mas não somente nós, mortais, estamos vivenciando triângulos amorosos. O triângulo amoroso mais exótico da história foi vivenciado por ela, a poderosa Cleópatra. A história nos conta que Cleópatra esteve envolvida entre Marco Antônio e Júlio César. Que a grande paixão dela foi Júlio César, mas que Marco Antônio, fiel escudeiro de Júlio César, sempre estava por ali. E quando Júlio César foi assassinado, ele se casou com Cleópatra. Então, não dá para negar esse triângulo amoroso aí da história, né? Não dá, inegável. E no mundo acadêmico, teve um triângulo amoroso que movimentou a academia. Sabiam, né, que sempre houve um triângulo amoroso entre Sartre e Simone de Beauvoir. Sempre. E o elemento mais famoso foi uma estudante dele, Olga, que é a protagonista do romance de Simone, A Convidada. A Convidada é sobre Olga. E não era apenas Sartre que era apaixonada por Olga, não. Os dois se apaixonaram por Olga. E Simone conta tudo nesse romance. Mas na história, na academia, há triângulo amoroso mais recente, viu? Na contemporaneidade. Até os reais, até a família real passa por isso, gente. Todo o casamento de Diana e Charles havia um terceiro elemento, né? Camila esteve ali o tempo todo rondando esse casamento e, ao final, com a morte de Diana, ela assumiu o posto, né? Bom, e o que Aristóteles tem a ver com isso, gente? Bom, Aristóteles nos diz o seguinte. Aristóteles nos disse, é atribuído a Aristóteles, pelo menos, que a arte imita a vida. E na arte, na literatura, no teatro, nós assistimos a muitos triângulos amorosos, não é mesmo? Eu trouxe alguns aqui para vocês lembrarem comigo. Ai, gente, quem não vibrou com esse triângulo amoroso? Como era? Camila, Edu, Helena. Ai, os triângulos amorosos de Manuel Carlos, nossa. E aqui, gente, aqui é o clone, né? Jade, entre Lucas e Saíde. E depois, essa que está reprisando agora, Mulheres de Areia, Marcos, que está aí entre Ruth e Raquel. E também até as novelas mexicanas reproduziram triângulos amorosos, né? Olha aí Daniel Bracho entre Paola e Paulina. Vejam a arte imitando a vida na TV, na dramaturgia e também na literatura. Há obras icônicas em que os autores persuadem a partir disso daí. Embora o triângulo amoroso seja renegado por alguns que dizem que é um apelo muito fácil para chamar o espectador, a verdade é que ele permeia grandes obras. E eu vou trazer algumas delas. Otelo. Eu vou falar mais de Otelo adiante, mas vocês já ouviram falar de Otelo? A grande obra, a tragédia de Shakespeare, que coloca num triângulo Desdémona, Iago e Otelo. Já ouviram falar sobre isso? Não? Nada sobre isso? Então eu vou deixar, não vou dar spoilers ainda não. Mas Otelo e Shakespeare influenciaram uma grande obra brasileira, que é Dom Casmurro. Aí sim, que nos faz perguntar até hoje, Capitu traiu Bentinho? Escobar era um terceiro elemento naquele casamento? Até hoje a gente não sabe, se pergunta. Machado nos pegou, viu? E tudo está em Otelo, que eu vou falar daqui a pouco. E ainda, trazendo para a nossa Bahia, Jorge Amado apresentou um triângulo amoroso muito pitoresco, né?
metafísico, porque Flor, depois da morte do marido Vadinho, já casada com o terceiro elemento, casada com Teodoro, viúva de Vadinho, Vadinho se aparecia entre o casal. Então, um triângulo muito pitoresco, muito baiano, Jorge Amado nos apresentou em Dona Flor. Bom, e a pergunta novamente. O que é que Aristóteles tem a ver com isso? Sabiam? Aristóteles viveu um triângulo amoroso com Sócrates e Platão, não? É brincadeira, gente, na coragem fazer piada com os filósofos mais importantes da história, né? É brincadeira. A relação que eu tentei criar aqui nessa apresentação, na verdade, tem a ver com a obra aristotélica, a retórica. Tá, é sobre isso. É aqui que entra Aristóteles na história, porque em A Retórica, né, esse livro mais importante, a obra mais importante escrita sobre persuasão, é que Aristóteles organiza os elementos da persuasão. A gente pode ver que ele utilizou elementos numa tríade que foram aqui muito bem desenhadas por Adam. E ele fala que as relações entre a tríade aristotélica e a argumentação pode ser verificada num esquema mais ou menos assim, que é um triângulo. E foi daí que me veio a ideia. Vou trabalhar esse triângulo. Por quê? Aristóteles faz essa triangulação, digamos assim, na tríade, né, a oferecer esses pilares, o que ele chama os pilares da persuasão. E ele traz 3 elementos que garantem a boa persuasão. O logos, que é uma argumentação, a persuasão pela lógica, pela palavra, pelo discurso. O ethos, a partir das imagens, do caráter e da moral do orador. E, claro, o mais poderoso, na minha opinião, o pathos, né? A partir das paixões, das emoções e dos sentimentos. E isso justifica a minha apresentação agora, porque eu falo do pathos à patologia. Pathos é um elemento da tríade muito poderoso. Vejam o que disseram sobre ele os principais teóricos que estudam a argumentação, a persuasão e a retórica. Persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção por meio do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, amor ou ódio. Isso disse Aristóteles, em Retórica. Jarrebu traduziu assim: é por intermédio da ação do orador sobre as paixões, desejos e emoções do auditório que a persuasão pode ser auferida com maior eficiência. E ainda Meyer nos disse assim: o pathos é a fonte das questões, e essas respondem a interesses múltiplos, dos quais dão provas as paixões, as emoções ou simplesmente as opiniões. Nele, no pathos, estão o prazer, o desprazer, o ódio, o amor, o desespero, o desejo, a dor, entre outros aspectos. Então, vocês já entenderam, né? Eu vou falar de triângulo amoroso, eu vou ter que focar no pathos, nas paixões e nas emoções. E de como essas paixões podem levar a patologias, que está no título dessa apresentação. Bom, pathos são paixões, emoções, e patologia é pathos e logos, não é? É estudo das emoções, e na obra que foi mencionada anteriormente, é possível ver na estrutura criada por Shakespeare, eu estou falando de Otelo, toda aquela estrutura que Aristóteles propõe, né? O exórdio. Iago vai ganhando caminho ali com Otelo, criando intimidade e confiança. Depois, a narração, né, vai se aprofundando mais. Depois, as provas do objeto que ele quer persuadir, porque vocês sabem, né? Iago ele quer persuadir Otelo de que ele está sendo traído por Desdémona. Vocês lembram disso? Não? Aí vem as provas, né? Vocês não lembram, não, né? Aí tem um lenço que ele encontra, e ele fala: olha, o lenço da sua mulher foi encontrado no quarto de soldado lá da história. E ele diz aquele último elemento da estrutura narrativa que Aristóteles traz, qual é a ação? E aí vem o desfecho final da história. Vocês sabem o que acontece? E nem vou dar spoilers, então. Vocês não sabem o que acontece com Desdémona no final? Vamos lá. Olha aqui, ó, a narração, o exórdio, a narração, pode ser narração, exórdio.
Iago, né, abrindo caminho a partir do patos, ó, persuadindo Otelo da fidelidade dele, de que pode confiar nele, mexendo com os sentimentos de Otelo. Olha o que ele fala para o Senhor, né, Otelo? Iago, Senhor, sabeis que vos amo. E Otelo diz, acho que amas, pois seis que é cheio de amor, de honestidade, que pondera as tuas palavras antes de dar-lhes hálito, portanto, essa tua hesitação só me assustas mais. Ó, e pegando pelo coração, ó, pelo sentimento, pela amizade. Quanto a Cássio, Cássio que eu falava, Cássio é o que ele quer dizer que a mulher traiu o outro. Quanto a Cássio, ouso jurar que ele é honesto. Aí eu também acho. Já plantando a semente da discórdia, jogou. Os homens devem ser o que parecem. Aqueles que não são, também não deveriam aparentar. Aí Otelo diz, certamente os homens devem ser o que parecem. Iago, então, eu acho que Cássio é honesto. Que perturbação desse homem. Plantando a dúvida. Olha as emoções, persuadido pela emoção. Não, aí pronto, ó, persuadiu. Não, há algo mais nisso aí. Eu imploro. Fala como se estivesses pensando. Enquanto ruminas, dá às tuas piores ideias as piores palavras. Entendeu? Pegou. Pelo patos. Eu te amo, você é meu amigo, confia em mim. E Cássio honesto, né? Será? Em outro momento, ele já plantou a semente da discórdia, a dúvida na cabeça de Otelo. Aí Iago fala, o meu senhor, tomai cuidado com o ciúme. O cara já está enfeitiçado. É o monstro, eita como habla Iago, né? É o monstro de olhos verdes que se diverte com a comida que o alimenta. Olha para aí a perturbação na cabeça do outro. Vigiai vossa esposa. Observai-a bem com Cássio. Fazei uso de vossos olhos sem ciúme nem confiança. Vigiai-a. Conheço bem os costumes do nosso país. Em Veneza, as mulheres deixam que o céu veja as loucuras que não ousam mostrar aos maridos. Para elas, toda a consciência se estriba não em fazer, mas em manter oculto. Olha para aí, despertou um bocado de emoção, persuadindo pela emoção do homem, né? O ciúme já está aí. Dizem que o triângulo amoroso, na verdade, em Otelo, gente, nem é entre Iago, essa peste aí, Otelo e Desdémona. Na verdade, é um triângulo entre o amor, o ciúme e outra coisa que vai acontecer agora. Aí ele continua, é o final, que é o outro elemento do triângulo amoroso. Otelo já está, assim, totalmente persuadido. As emoções tomaram a cabeça de Otelo e ele fala para Iago, arranja-me algum veneno, Iago, para hoje de noite. Não quero ter explicação com ela. Temeroso de que minha alma seja desarmada mais uma vez pelo seu corpo e pela sua beleza. Hoje de noite, Iago, não empregueis o veneno, estrangulai-a na cama, na própria cama que maculou. Porque uma parte que foi omitida aí é que teve uma prova, a coisa do lenço, que ele disse que foi encontrado o lenço de Desdémona no quarto de Cássio. E aí o cara foi tomado por isso e falou, não, chega, vamos estrangular ela na própria cama. E aí Otelo fala, bom, agrada-me tal justiça, muito bom. E aí Cássio, Iago, né? E quanto a Cássio, deixai-o por minha conta. E aí, gente, o triângulo amoroso é muito mais profundo. Não é, de fato, sobre Otelo, Iago e Desdémona. É entre o amor, o ciúme e a morte. Essa obra é tão importante para entender as paixões, a persuasão pela paixão que Iago provoca em Otelo, que foi a partir da obra Otelo que a medicina cunhou, de fato, está lá nos manuais de medicina, a síndrome de Otelo. Desde 1955, o transtorno obsessivo de ciúme é nominado como a síndrome de Otelo, porque Otelo foi persuadido pelo ciúme, pelas emoções que Iago despertou nele a respeito disso. Trazendo um pouquinho para a atualidade, a gente sabe que esses argumentos que Otelo traz, né? Me parece bem tal justiça. A gente vê esses argumentos tão passionais, em que contextos atuais, né?
estava sob forte emoção. Perdi a cabeça. Olha o que você me obrigou a fazer. Né? Olha, e alerta de gatilho agora, conteúdo sensível. Olha aqui, ó, um argumento persuasivo pelo patos de um feminicida há poucos anos aqui no Brasil. Um idoso de 68 anos matou a sua senhora e lhe deixou um bilhete que dizia: Marisa, eu te matei porque eu te amo. Adeus, minha querida. Aqui a gente vê mais um cenário em que o triângulo amoroso, na verdade, o terceiro elemento, ele nem sequer existe. O indivíduo ele é tomado por ciúme, que leva a situações drásticas, como aconteceu com Otelo, e a gente vê todos os dias nas páginas de jornais do Brasil. Né? Bom, então, gente, calma. Nossa, eu vou acabar assim, não vou poder acabar assim, eu vou jogar um meme para relaxar, para baixar a tensão. Eu vou terminar com um meme para baixar essa tensão de vocês, meu Deus. Acho que não deu certo a minha apresentação. Então, gente, diante de todo o exposto, conclui-se que 3 erros para evitar na vida: círculos viciosos, triângulos amorosos e mentes quadradas. Obrigada.